O ano é 1750. Um monge duvida do milagre da transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo durante o ato da consagração. Entretanto, durante uma missa, ele vê a hóstia, no momento do ato da consagração, se transformar em carne viva e o vinho em sangue. Esse é o milagre eucarístico de Lanciano. Ele é considerado um dos milagres mais célebres da Igreja Católica e um dos mais analisados cientificamente. Vamos ver o quão científico foram essas análises depois da vinheta. Já repararam que o canal vive mudando de cenário? Isso é porque nós somos nômades digitais, ou seja, nós viajamos e trabalhamos ao mesmo tempo. Por isso, estamos sempre morando em cidades diferentes. E para você acompanhar a nossa vida de nômade, siga o nosso segundo canal, que é o VMS, Viver é Melhor que Sonhar. O link vai estar na descrição. Obrigada e até a próxima. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E muita gente me pede para analisar os milagres católicos. E a verdade é que dá muito trabalho pesquisar essas coisas, por isso acaba demorando um pouco para sair esses vídeos. E dessa vez eu tive a ajuda do Gustavo Vieira, que fez uma pesquisa extensa sobre esse assunto, que eu vou deixar aqui na descrição para que você possa ler e formar a sua própria conclusão. Bom, a história do milagre de Lanciano é que durante uma missa a hóstia se transformou em carne e o vinho se transformou em sangue. Isso porque um morador de um mosteiro, que eu chamei de monge, mas não sei se seria o termo correto para chamá-lo, ele duvidou desse milagre e por isso Deus resolveu dar uma prova, fazer esse milagre para convencê-lo. A hóstia barra carne permaneceu conservada, apresentando uma coloração ligeiramente escura, tornando-se rósea e iluminada pelo lado oposto, com aparência fibrosa. Já o sangue barra vinho era de cor terrosa, entre o amarelo e o ocre, coagulado em 5 fragmentos de forma e tamanhos diferentes. Inicialmente, essas relíquias foram conservadas em um tabernáculo de marfim e a partir de 1713 até hoje passaram a ser guardadas num ostensório de prata. Ostensório, o que seria isso? É onde se guarda hóstia? Talvez. E o sangue em um cálice de cristal. Acontece que desde 1574 a Igreja Católica vem buscando acrescentar aos relatos de milagres evidências científicas. E eu fico pensando o quão científico pode ser uma análise feita lá por 1500, mas ok. Em 1970, a Igreja Católica autorizou que a hóstia barra carne fosse analisada, assim como o vinho barra sangue. O responsável foi o Dr. Odoardo Linoli, chefe de serviço dos hospitais reunidos de Arezzo e livre docente de anatomia e de histologia patológica de química microscópica, e ao professor Ruggero Bertelli, anatomista e professor da Universidade de Siena no fim dos anos 60. Essa análise foi publicada em Quaderni Sclavo di Diagnostici Laboratori, é italiano, não sei o que significa. Tá bom. E lá alega-se tratar-se de um milagre genuíno e inexplicável. Será? Não sei. Bom, primeiro eu gostaria de propor uma análise de lógica. Já pensou se Deus for fazer um milagre para cada pessoa que duvida? Eu mesmo já duvidei várias vezes e nunca me mandaram um milagre. Isso é só uma reflexão minha, tá? Isso não é uma evidência científica, não é uma prova cabal. Já a segunda reflexão é um pouquinho mais séria. Bom, o milagre diz que a hóstia virou carne e o que nós temos hoje é a carne. Então, analisam essa carne e comprovam que de fato é carne. Isso significa que de fato uma hóstia virou carne? Não, lógico que não. Exemplo, eu tenho aqui uma rosquinha que vai simular a hóstia. E aí a rosquinha se transforma numa pururuca, tá? É um pedaço de pele de porco, certo? Agora, se eu mando analisar essa pururuca no laboratório, vão constatar que de fato é carne de porco mesmo, é pele de porco mesmo. Isso significa que de fato a transformação foi por um meio miraculoso?
Claro que não, a transformação foi um truque de mágica. Um exemplo onde isso aconteceu foi na casa das fotos das fadas. Em 1920, duas meninas britânicas disseram ter conseguido fotografar fadas. E para completar, o criador do Sherlock Holmes, o escritor Sir Arthur Conan Doyle, que também era amigo do Houdini, deu aval à história. O Arthur Conan Doyle é como se fosse a Oprah da época, tá? Ele atestava qualquer bizarrice, qualquer coisa que mostrasse para ele, ele acreditava. Se eu mostrasse essa rosquinha aqui, falasse que era uma rosca alienígena, ele falava, pô, é mesmo, acredito. Meu Deus. Bom, essa foto saiu no jornal e constataram que, de fato, não havia nenhuma adulteração na foto. Isso significa que, de fato, elas fotografaram eram fadas? Lógico que não. Até porque no final da vida elas confessaram que recortaram de revistas aquilo lá e colocaram. Enfim, vocês entenderam a ideia? O objeto final do milagre ser uma coisa normal não significa que o milagre de fato aconteceu. Ah, agora eu entendi! Outro exemplo são as famosas fotos das materializações da médium Otília Diogo. Essa mulher aqui nessa foto fazendo cosplay de fantasma, isso daí, eles alegavam que isso daí era de fato um fantasma materializado. Aliás, essa alegação era defendida por Chico Xavier e Valdo Vieira. E uma das coisas que eles usam para defender é que os peritos analisaram as fotos e não constataram nenhuma adulteração na foto. Bom, isso significa que de fato essa mulher fantasiada é um fantasma? Claro que não. Bom, voltando para o milagre, a análise aconteceu em 1971, quando o método científico já era bem avançado e a tecnologia já era o suficiente para você fazer uma análise razoavelmente confiável. O estudo foi feito por uma instituição católica e que eles alegam ter concluído é o seguinte, ó. A carne é carne verdadeira, o sangue é sangue verdadeiro, a carne e do tecido muscular do coração contém em seção o miocárdio, o endocárdio, o nervo vago e no considerável expansor do miocárdio, o ventrículo cárdio esquerdo. A carne e o sangue são do mesmo tipo AB e pertencem à espécie humana. No sangue foram encontrados, além de proteínas normais, os minerais cloreto, fósforo, magnésio, potássio, sódio e cálcio. As proteínas observadas no sangue foram encontradas normalmente fracionadas em porcentagem a respeito da situação seroproteica no sangue vivo normal, ou seja, é o sangue de uma pessoa viva. A conservação da carne e do sangue deixado em estado natural por 12 séculos, expostos à ação de agentes físicos, atmosféricos e biológicos, constituem um fenômeno extraordinário. Outro fato interessante é que os 5 fragmentos, ao serem pesados, têm exatamente o mesmo peso, não importa a combinação que se pesem. Bom, e aqui vem o questionamento feito pelo Gustavo. Eu tentei resumir isso aqui em forma de roteiro, mas não ficou bom. Por isso, assim, para ser justo, para não ter nenhuma interpolação, para não colocar palavras na boca dele, eu vou ler tudo que ele me mandou, ok? Não é tão grande, tá? Mas eu vou ler, certo? Vamos lá. Por que um milagre precisaria ter furos de alfinete iguais aos que se faz a pedaços de tecido em processo de dissecação? Por que o pedaço de carne está marrom e não está vermelho, já que é um milagre? Por que um milagre apresentaria sinais de retração e dobras? Linole relata que o tecido está uniformemente duro como madeira e requer uma grande força para se retirar um pequeno pedaço. Ele afirma a notável dureza do tecido por 3 vezes ao longo do artigo. Daí vem a pergunta: é carne fresca, viva ou com notável estado de conservação? A mesma dureza ele relata para o sangue coagulado, porque Linole simplesmente ignorou os elementos brancos que ele encontrou, porque ele não analisou para descobrir o que é. Se haviam tantos e de vários tamanhos diferentes, não seria importante saber o que era. Porque os tecidos celulares não respondem aos processos de tingimento usados em tecidos normais. O professor Linole usa esse fato para dizer que o tecido está modificado e homogeneizado, abrindo margem para entender que está processado ou mumificado. E nas referências bibliográficas ele cita 2 artigos sobre mumificação. Por que ele usou métodos de análise histológica próprios de tecidos mumificados? Linole diz em seções de micrótomo tingidos com remanolonozima não aparecem elementos celulares, mas um material finamente granular com tez amarelo-marrom esverdeada em conjunto com corpos estranhos raros de provável natureza vegetal. Ok,
Porque o milagre precisaria de ter essas características no nível celular. Um dos 3 exames microquímicos deu positivo para o sangue de Lanciano, mas os outros 2 deram negativo. Ou seja, nem todos os testes sanguíneos foram favoráveis ao milagre. Linoli encerra o relato dos testes dizendo que os negativos não excluem a presença de sangue, podendo tais negativos provirem da desnaturação da amostra. Não quero dizer com isso que não é sangue, mas que não é sangue fresco nem puro, apenas sangue desidratado e conservado. Exato. Por que Deus precisaria desidratar um sangue para conservá-lo, então? No antepenúltimo parágrafo, Linoli afirma que o resultado positivo da oxidase genericamente indicaria sangue. Também pode ocorrer na presença de organismos ricos em fermentos de extratos vegetais de metal particulado, ou seja, mais uma prova inconclusiva, também conhecido como indício ou presunção, ou seja, apenas um dos exames indica sangue. Na melhor das hipóteses, podemos considerar que talvez exista sangue na amostra, é o famoso viés, Você pega o que corrobora o que você já quer acreditar e ignora o resto. Porque o fato de os tipos sanguíneos encontrados no milagre de Lanciano e dos santos darem serem iguais é tido como indício de que são de Jesus. O máximo que se pode afirmar é que são do mesmo tipo sanguíneo, simplesmente e que existe uma remotíssima possibilidade de serem pessoas do Oriente Médio devido à frequência levemente superior desse tipo sanguíneo naquela região. Daí, para dizer que são da mesma pessoa, há um abismo de possibilidades. Linoli atesta que, ao contrário dos outros elementos químicos testados que tiveram concentração reduzidas, o cálcio se resultou notavelmente aumentado no sangue de Lanciano, 28 vezes maior que o normal. Nas conclusões do artigo, ele cita que isso pode ser devido à poeira de construção ou de origem vegetal, mas ele seria mais honesto se dissesse que os aditivos mais antigos e amplamente usados e mais facilmente retirados da natureza para a conservação de tecido vivo são a base de cálcio. Ou seja, a amostra contém uma concentração muito grande de cálcio, E cálcio é o material mais usado para conservar tecidos desde muito tempo atrás. Pelo que eu entendo aqui, o que eles tentam dizer é que é apenas um pedaço de carne conservado com algum material. Por que o estudo de Linoli nunca foi aceito ou submetido a uma revista científica? Por que Deus estaria preocupado em fazer um pedaço de coração que não apodrece ao invés de reabilitar paraplégicos, dar visão aos cegos e fazer um mundo mais justo? Ele é tipo uma socialite que só se preocupa em fazer o que lhe apraz. Por que o milagre tão extraordinário não é submetido a mais estudos como datação, a fatia de miocárdio, feita de forma que só poderia ser feito por alguém com notável habilidade de dissecação? Bom, essa própria argumentação considera a hipótese de haver um dissecador. Aqui também fala, não foram encontrados elementos de técnicas antigas de mumificação. Esse argumento é contraditório com a alegação de que o tecido está duro e a presença de cálcio no material. Bom, essa é a parte da análise do Gustavo, tá? Mas a cereja do bolo vem agora. E se você estiver gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Bom, o blog ceticismo.net fez uma análise também profunda desse milagre. E o que se diz é que a pesquisa foi encomendado ao professor Eduardo, que é o nome real de Linoli, que pesquisasse esse material em 1970. E aqui vem a parte mais incrível, 51 anos depois, mais ninguém pesquisou esse material, mais ninguém pôde ter acesso para pesquisar esse material. Só um indivíduo dentro de uma instituição católica. E o pior, o texto diz que o Linoli foi ajudado pelo professor Ruggiero Bertelli da Universidade de Siena, certo? É claro! Pois é, só que o Ruggiero Bertelli jamais poderia dar qualquer ajuda na análise. Ué, por quê? Porque Bertelli não é químico, não é biólogo, não é patologista ou médico. Ele é um economista. E se você duvida, vou deixar aqui o link na descrição comprovando. E todo mundo diz que o material foi publicado em 1971. Publicado aonde? Apenas na revista deles mesmos. Não saiu numa Science, numa Nature, não é um artigo indexado. Até na própria Wikipedia, quando você procura em inglês por esse milagre, a maioria das observações vem com aquele citation needed, que em português seria o que? Faltam referências, Ou seja, que é quando tá
algo escrito lá, mas ninguém embasa com evidências aquilo. Ou seja, não tem fonte que sustente as alegações. Em português não aparece isso, mas quando você pesquisa em inglês, a maioria das coisas aparecem assim. O próprio material original parece um PowerPoint feito por uma criança. É verdade. Tá? Não tem nenhuma folha timbrada na pesquisa, nem nada disso. Conclusões. O que alegam? Que um pedaço de carne guardada é prova de um milagre, que existe uma pesquisa relacionada à ONU, assinada por Linoy, que teria sido assessorada por Ruger Bertelli, e alegam que essa pesquisa prova de forma científica a existência de um milagre. O que de fato temos, o Bertelli não assina a autoria do estudo. Aliás, a pesquisa é só do próprio Linoy, já que nem sequer nenhum aluno quis ser coautor dessa pesquisa. A OMS não reconhece a validade desse estudo, ao contrário do que dizem os católicos. Se você duvida, é só mandar um e-mail para a OMS que eles respondem. O estudo concluiu que existe carne e sangue em bom estado de conservação guardado no Vaticano. E só isso. O estudo diz que o material está milagrosamente conservado e não está, já que não tem nenhuma datação feita que mostre a idade do material. Esse estudo foi tão mal feito que ele consegue ter um número de 0 citações. Citação é quando alguém faz um outro estudo e usa o anterior para referenciar. Isso é a citação. Esse tem 0 citações. Nem preciso dizer que quanto mais citações tem um estudo, mais ele vai ganhando credibilidade. Esse tem 0, tá? E eu lamento dizer que isso não é, nem nunca será prova de um milagre. E veja, isso não significa que você não deve acreditar em milagres. Você pode, inclusive, acreditar nesse milagre. Bom. Mas você não pode dizer ou achar que existem evidências científicas que corroboram esse milagre. É uma questão de fé e tudo bem você acreditar, mas não existem evidências científicas que corroborem esse milagre. E essa hóstia que levitou no meio de uma missa? Pois é, eu já fiz um vídeo investigando esse fenômeno aí. Então é isso, pessoal. Vou deixar esse vídeo aqui do fenômeno da hóstia levitadora. E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu, e a mensagem dele é: busquem conhecimento.